Que horas são, Prata? 7h45. Daqui a pouco, ao vivo, nossa equipe de reportagem traz informações sobre o desabamento de um casarão na região do Comércio. Foi agora 4 da manhã. 4 pessoas morreram. Não é isso, Dil? Daqui a pouco mais informações. Mas ufa, graças a Deus de novo, agora eu posso mudar o rumo da prosa para falar de coisa boa. Enfim, vamos às notícias do esporte com Felipe Brandão. Felipe, bom dia. Bom dia, Daniela Prata. Bom dia a todos vocês. Deixa eu ensinar a batida para os meninos. Em cima, embaixo, no meio. Passou o cartão. Só alegria. Só alegria. No futebol, no Bahia, no Vitória? No futebol, só alegria. Com certeza. Tem que ter só alegria. Futebol, vamos falar de coisa boa, depois de tanta coisa, notícia que a gente vê ruim aí, né? Vamos pro futebol, gente. Vamos começar falando do Bahia. Hoje tem Nordestão para o tricolor da Daniela Prata. Na porta do G4 da competição, o Bahia, óbvio, quer aproveitar a boa fase para vencer o Fluminense de Feira e tentar entrar no grupo dos 4 classificados para a segunda fase da competição. Pois é, minha gente. E olha, depois dos treinamentos dessa segunda-feira, o treinador Chiquinho de Assis divulgou a lista de jogadores que viajam para a Feira de Santana. E a grande novidade na relação de Chiquinho de Assis é o atacante Mendes, ele que está recuperado de uma pubalgia. O jogador que chegou a ser cogitado como possível dispensa, né, no clube, retornou às atividades na semana passada e já está cotado para ser titular, viu? O Bahia enfrenta o Fluminense de Feira nesta terça-feira, às 9h30 da noite, lá no estádio Joia da Princesa. Pela Série B, o time comandado por Márcio Araújo só volta a jogar no sábado, Daniela, contra o Brasiliense em Pituaçu. Pode mandar. Felipe, meu filho, me diga uma coisa. Em relação à chuva, não vai atrapalhar esse jogo, não? Porque parece que vai continuar chovendo. Parece que vai continuar chovendo. De acordo com a previsão, ainda tem mais um tempinho de chuva aí, viu? Mas acho que não. Futebol, os jogadores têm que estar acostumados. Obviamente que quando o campo fica pesado, ainda mais aqui em Salvador, com as condições que a gente vê do Barradão, de Pituaçu, é meio complicado isso, né? E deixa eu lhe perguntar mais uma coisa. Em relação à estreia do técnico, eu soube que tem que dar uma folga, assim, né? Que o técnico estreia e você tem que dar uma folga para saber o desempenho dele. Claro, é isso mesmo? Obviamente. Assim, sempre que um técnico estreia, Daniela, a gente tem que observar a partida, né? Foi isso que ele fez, observou a partida para poder depois, a partir dessa semana que ele vai ter agora, uma semana inteirinha, ele vai poder preparar, pode falar, vai poder preparar o time. Eu quero saber, eu e a torcida do Bahia, cadê a turma tricolor, a voz do campeão, vai rolar? Pois é, vai rolar a voz do campeão. E tem novidade boa lá no Fazendão, viu? Tem novidade boa. Tem 2 novos reforços que foram anunciados por lá. O zagueiro Renato, 20 anos, ex-Corinthians e também com passagem pela seleção brasileira, sub-20. E o lateral direito Jean Carlos, esse que estava defendendo o Botafogo, particularmente por conhecer o time. O Jean Carlos não jogou por lá, não tive a oportunidade de conhecer o jogador, mas ele tem passagem também pelo Cruzeiro e São Paulo. Então, o Bahia tem a Copa do Nordeste hoje contra o Fluminense e no sábado enfrenta o Brasiliense. Vão ser 2 jogos em casa, 2 jogos em casa, o Brasiliense, e na próxima semana também contra o América. Então o Bahia vai ter a chance de se recuperar, vai ter essa semana toda de preparação. E o seu Vitória? E o nosso Vitória, o meu, o seu, de todos os torcedores e principalmente do nosso companheiro Bira, que está atrás da câmera, rubro-negro de coração. Já o Vitória, né, Daniela, viaja para São Paulo na tarde desta quarta-feira, onde vai enfrentar o Palmeiras na quinta-feira, no dia seguinte. A viagem para Sampa pode render uma nova contratação por parte do rubro-negro, viu? A diretoria do clube demonstrou interesse na contratação do meia do Corinthians, Tcheco, ele mesmo, um bom jogador, e como ele não vem sendo utilizado constantemente, as negociações já podem ser facilitadas. Então tá aí, o Tcheco pode pintar, apenas por enquanto é especulação, mas pode ser uma novidade no time do Vitória. Falando sobre o duelo contra o time paulista pela Sul-Americana, o técnico Toninho Cicílio provavelmente só vai mexer em uma peça da equipe. Infelizmente, é o meia Henrique, o jovem de 19 anos, que marcou 2 gols da última partida, destaque da última partida contra o Santos. Ele não está inscrito na primeira fase da competição internacional, ainda pode ser inscrito, mas não nessa primeira fase, portanto está fora do jogo. Agora é pensar num substituto ali para a posição, ele tem o Renato, ele tem o Bida, alguns jogadores. O Vitória só vai voltar a Salvador após a partida contra o Cruzeiro, então de lá já segue para o jogo contra o Cruzeiro. No domingo, pela Série A, o Vitória só deve estar em casa, então, de volta no sábado. A gente espera que seja com a vitória diante do Palmeiras e com a vitória diante também do time do Cruzeiro. Então é importante destacar isso, Daniela,
Tanto Vitória quanto Bahia estão na expectativa. E vale dizer também dos nossos dois times aqui, o Camaçari, que perdeu mais um, o Camaçari que está eliminado da Série D, e o Fluminense, que mesmo tendo perdido por 2-1 para o 13, o Fluminense depende apenas de si próprio para poder se classificar para a próxima fase da Série D. Vamos torcer então para o nosso Fluminense e também, infelizmente, o Camaçari foi eliminado, mas se despede dessa competição. Tá certo? Muito bem, tá certo, Felipe Brandão. Não vou fazer muita brincadeira hoje não, porque Tá 4 bom. pessoas morreram no Hoje tem desabamento coisa agora há ruim. pouco, viu, meu filho? É Amanhã verdade. a gente conversa melhor, Vamos tá torcer certo? para a família deles. Bom dia para você. Vale, Quem bom quiser, dia. escreve no blog de Felipe Brandão através do itapuãonline.com. Mas, como eu disse, agora o assunto é um casarão. Mais um casarão desabou no bairro do Comércio por volta de 4 horas da manhã. A chuva forte, vento fortíssimo, 4 pessoas já morreram. Quem tem mais detalhes é o repórter Gabriel Pinheiro. Gabriel, com uma situação dessa, eu não vou lhe dar nem bom dia, viu, meu querido? Me perdoe. Agora, me diga aí, o que é que está acontecendo nesse momento? Você está exatamente aonde? Olha, Daniela, nós estamos aqui, na verdade, na Praça Municipal. Daqui dá para ter uma ideia, mostra aí, Jorge, da situação dos casarões. São muitos casarões aqui no Centro Histórico de Salvador. Na verdade, 111 condenados, 21 dos quais estão habitados. Infelizmente, um desses casarões desabou às 4 horas da manhã, ficava na Rua do Julião. E este casarão, Daniela, ele ficava ao lado de um galpão que era usado para abrigar materiais de ambulantes, e alguns desses ambulantes chegavam a dormir nesse casarão. Por conta disso, 4 deles morreram, 2 já foram identificados. A Bárbara Garcia, de 24 anos, o Alberto Santos, de 41 anos. Os outros 2 foram identificados, por enquanto, apenas como Coroa e Índia. A situação, Daniela, nesses casarões é bastante preocupante, principalmente com essa época de chuva, o tempo bastante instável, e por conta disso, Daniela, dessa situação instável, nós vemos tragédias como essa, e você vê, uma triste coincidência, completa-se hoje exatamente um mês daquelas outras 2 tragédias, uma na Conceição da Praia, também no Centro Histórico, que deixou um morto, 2 feridos, inclusive um deles sem o braço, teve que ter o braço retirado no local. Além disso, aquela tragédia do prédio que desabou em Pernambués, o edifício Guaratinga, um dia antes de ser inaugurado, e nesse desabamento 3 pessoas acabaram ficando mortas. Exatamente um mês depois de tudo isso, acontece mais uma tragédia, também com desabamento de casarão aqui no Centro Histórico de Salvador, Daniela. Olha, Gabriel, pode falar, Daniela. Eu gostaria de saber o seguinte: as autoridades, os responsáveis, já têm algum plano? Porque pelo que está acontecendo, é inevitável que tenha uma ação mais rigorosa. Ah, não posso sair, mas não é uma questão de não poder, é uma questão de ter que sair. Tem que sair e acabou. Se não sai por vontade, infelizmente, é a autoridade que vai ter que salvar a vida da pessoa, não é, Gabriel? Porque se as pessoas insistem, tá vendo que tá chovendo, minha gente, pelo amor de Deus, a Codesal fala, a Codesal reitera, a Codesal tenta retirar, a gente mostra todo dia isso aqui. Só nesses 2 meses para cá já foram quantos desabamentos? Então, pelo amor de Deus, vamos ter consciência aí que as autoridades façam como fazem no Rio de Janeiro. Olha, não dá para ficar aqui, tem que sair, obriga a sair, chama a polícia e tira. Ponto. Não é não, Gabriel Pinheiro? Só assim para ter uma solução nesse caso. Pois é, isso mesmo, Daniela, e mais do que isso, ainda existe uma complicação adicional no caso dos casarões. São 111 casarões já condenados pela Defesa Civil, com recomendação não apenas para serem desabitados, mas para serem demolidos e completamente reestruturados. 21 desses casarões estão habitados. Agora, há um problema adicional, como eu já falei. Eles estão protegidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Por isso, qualquer modificação, demolição, tudo isso, Daniela, tem que ser aprovado pelo IFAM. Mas me permita lhe interromper mais uma vez. Existem casarões que realmente são obras arquitetônicas que refletem a nossa situação para as futuras gerações. Mas existem ruínas que de nada servem mais. Não existem mais casarões, não são todos os casarões que estão inteiros, que podem ser reformados. Tem por aí lugares que são verdadeiras ruínas, que são, eu acho que não dá nem para restaurar mais. E aí, vai fazer o que com isso? A gente cansa de ver, vai deixar cair sobre a pessoa, o transeunte, vai deixar cair sobre quem está circulando no local? Como é isso?
Então tem que ser revisto mesmo, né, Gabriel? Pois é, Daniela, mas infelizmente a lei é a lei e a lei é assim. A lei preconiza que esses casarões precisam de toda essa questão para serem reformados. Agora, por conta disso, pessoas sofrem. Nós estamos falando aí de imóveis, mas o que mais importa são as vidas. Aliás, a nossa equipe ouviu uma mulher lá no local que perdeu pessoas queridas nesse desabamento. Quem é da senhora que está aí? Quem é da senhora que está no casamento? É o Roberto César, Ele era o que da senhora? é o pai dos meus filhos. Eu tinha 11 anos com ele. Ele morava aí no casarão? Ele morava aí no casarão, nesse perigo aí ele morava aí. Mas a necessidade também não tinha pra onde ele ia morar na rua também. E o casarão ameaçava cair, você já tinha falado. Você não morava aí na casa por quê? Porque não tinha lugar onde morar. Onde é que ia morar? Se não tinha outra opção, era aí mesmo. E a senhora não estava aí por Não sorte? tinha condições também de... Não estava aí... Não, porque eu não moro com ele. Entendeu? Só que eu sou a mãe dos filhos dele, mas sempre estava olhando, seguindo o caminho dele, para ver o que estava fazendo. Mas nesse dia eu não estava aí. Nesse dia ele foi dormir logo no dia errado. A senhora falou com ele pela última vez ontem? Eu conversei com ele ontem, a última vez só. Eu fiz só conversar sobre as meninas e mais nada. E a senhora encontrou ele nessa situação? Nessa situação, ali, moço. Só tinha eu aqui, com toda a separação da gente, mas só tinha eu aqui. Não tinha mais ninguém. A gente entrou aí e foi invadido, porque não tinha lugar pra onde ir. Entendeu? Uma vez caiu, aí tirou o restante, depois a gente voltou novamente. Aí ele ficou morando. Pois é, Gabriel, Daniela. a necessidade de uma política habitacional. A gente tem quase 3 milhões de habitantes na cidade, né? E quantas habitações? É muito triste. Nós vemos aí 70% das moradias aqui em Salvador construídas em locais irregulares, 100 mil moradores vivendo em áreas de risco. E as buscas, Daniela, continuam no local por outros possíveis corpos, outras possíveis vítimas. É possível que alguém não tenha sido identificado, ainda esteja lá. As buscas continuam. Nós estamos acompanhando tudo e mais tarde, aqui ainda no Bahia Noel, eu volto com mais informações sobre essa triste tragédia que acontece num casarão aqui no Centro Histórico de Salvador. Muito obrigada. Daqui a pouco, Gabriel Pinheiro volta ao vivo a falar desse desabamento que aconteceu na madrugada de hoje por volta de 4 da manhã. 4 pessoas morreram. Enquanto isso, se você mora em área de risco, saia. Ah, não tem para onde ir. É melhor você sair, mesmo sem ter para onde ir, ou você ir para, desculpe, o cemitério, para o caixão? Você decide, sabe? A Codesal não tem condição de retirar pela lei as pessoas de dentro dessas casas. Ela avisa, ela reitera, ela informa, mas as pessoas insistem. Como você ouviu na sonora dessa senhora. Ah, a gente não tinha para onde ir, invadiu. Então, minha gente, por favor, também cabe a nós tomarmos atitude. E a política habitacional, 3 milhões de habitantes, 700 mil moradias apenas. É pouco, é pouco. Política habitacional é fundamental para resolver essa situação. Então, daqui a pouco, mais informações sobre esse desabamento do casarão no comércio. Um trechinho que eu preciso falar para vocês sobre o racismo. Eu comentei um negócio aqui ontem e uma telespectadora questionou. Já já vou explicar. E também hoje, um jovem de 20 anos, pedófilo, acusado de abusar sexualmente de um garotinho de 10. Está preso. Daqui a pouco você vai ver quem é ele. Vamos às imagens do desabamento antes do intervalo. Venha, Tati.